Batistas brasileiros comemoram o Dia de Missões Mundiais. E os irmãos sabem, eu bem sei também, quantos missionários nós temos espalhados pelo mundo. Vocês acham que 2, 3, 10, o que vocês imaginam? Mais de 600 missionários, sustentados pelos batistas brasileiros. São famílias inteiras, em todos, praticamente na maioria dos países. Alguns países nós, como batistas brasileiros, ainda não conseguimos entrar. Mas nós temos aí muitos missionários, pelos quais nós devemos orar, interceder, porque nós estamos do lado de cá, segurando as cordas. E devemos também ofertar para ajudar o sustento desse trabalho missionário. E existem vários tipos de trabalho, com índios, plantação de igreja, com várias etnias, vários trabalhos. E durante esse mês, mesmo sendo nosso aniversário, nós vamos estar também conhecendo alguns projetos missionários. Eu quero convidar a Gabi, que é a nossa promotora de missões, que vai nos trazer o nosso tema e a nossa divisa desse ano. E contamos com o apoio e a participação de cada irmão, para que a nossa igreja continue firme no propósito de ganhar almas para Jesus, indo, orando e contribuindo. E hoje está sendo uma festa para nós, né, Gabi? Que nós temos aqui o missionário de missões mundiais, que nós vamos apresentar daqui a pouco, e temos também o nosso missionário de missões nacionais, sustentado aqui então pela nossa igreja, o projeto, que é o irmão Ananias. Muitas pessoas estiveram aqui ontem, conheceram nossos irmãos, né? Mas muitos, como eu também, que não pude estar, não tivemos ainda o privilégio de conhecê-los. Eu gostaria então que a nossa igreja Batista Ebenezer em Taquarituba, né? Porque eles são membros da nossa igreja, não é, pastor? Então a nossa igreja Ebenezer em Taquarituba se colocasse em pé, para que a gente pudesse então, aqueles que não ainda conheceram, olha, irmãos, vieram em 23? 19? Em 19. Eu quero dizer em nome da igreja, mais uma vez, que sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer recebê-los aqui. É um privilégio, porque a gente sempre vai lá e vocês recebem a gente com tanto carinho. E eu estou muito feliz mesmo pela presença de vocês aqui. Eu vou pedir para os irmãos, então, cumprimentarem eles, darem um abraço em nome da nossa igreja. Depois nós vamos ter mais um tempinho lá fora, né, na saída do culto. Eu vou abraçar o missionário aqui para ele não se sentir só. Muito bem, mas nós temos mais alguns visitantes conosco. Nós temos aqui na frente o irmão Edmilson, se eu não me enganei, e a sua esposa, são da igreja da primeira de São Miguel Paulista. Irmão, fique em pé para os irmãos conhecerem. Nós agradecemos também a presença de vocês. Se sintam bem em nosso meio, que possam voltar outras vezes. Nós temos mais algum visitante? Não, mas muito bem, diga aí para o seu irmão, vire para ele e diga assim: que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom, não é? Então você fala o tema de volta. Boa noite, igreja. Bom, eu tenho uma notícia, né, para contar para vocês. Recentemente eu estava numa outra igreja, Batista em Parque Boa Esperança, e eu estava num culto de missões, né, esses que a gente, meu grupo de jovens que eu tenho por fora da igreja, né, da Jubansul, a gente vai levando, né, a palavra de Deus e cânticos. E lá nós estávamos falando sobre missões, os jovens de lá, e um deles estava falando que a igreja de lá é uma das que mais oferta,
e promovendo, assim, chamando a atenção das pessoas para que elas continuassem ofertando. Aí eles falaram assim, esse jovem falou, a gente só perde de uma igreja de rico lá na Moca, de burguês, né? Aí eu falei para minha amiga, acho que eles vão falar da minha igreja. Aí o moço falou assim, o nome da igreja é Ebenezer, tipo, para fazer uma competição, né? Aí eu falei assim, olha, eu sou promotora da Ebenezer, viu? Aí eles ficaram todos sem graça, então isso me faz ficar muito feliz. Naquele momento eu fiquei muito orgulhosa da nossa igreja, porque nós somos uma das igrejas que mais ofertam no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Tem igrejas que são muito mais ricas, né, financeiramente falando, e que não ofertam tanto quanto nós. Então eu vejo que a nossa igreja é muito fiel ao serviço do Evangelho de Cristo. Bom, o nosso tema desse ano de missões mundiais, lá no boletim eu pedi para todo mundo ler comigo. O tema é Meu chamado, voz de Deus às nações. E a divisa se encontra em Romanos 15, 15b, 16. Por causa da graça que Deus me deu, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Amém? Durante esse mês você vai ouvir um pouco mais, vai assistir alguns vídeos. Então, ore, dedique, faça um propósito com Deus e participe da campanha de missões mundiais. Com certeza vai ser bênção na nossa vida e na vida da nossa igreja. Vamos ouvir nesse instante o livre louvor. Demonstrar
Vamos continuar louvando ao Senhor, entoando o hino. Fala para mim que agora eu não lembro. 541. É isso? É porque eu não enxergo, irmãos, estou sem óculos, tem que ficar perguntando a cola aqui. Esse vai ser o nosso momento de dízimos e oferta, é um momento da igreja, os nossos visitantes fiquem à vontade. Se puder orar, então, agradecendo a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Agradecemos a Deus porque nós temos pessoas, a Deus, irmãos queridos, que saem e vão anunciar o Teu Evangelho, as boas novas da salvação. Agradecemos também, ó Pai, porque nós temos irmãos queridos que cumprem, ó Deus, com a missão de estar dizimando e ofertando para que essas obras, ó Deus, esse trabalho seja feito. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo mentes e corações para que cada dia mais estejam contribuindo, ó Deus, para o Teu reino e que possam, ó Deus, ser muito abençoadas as pessoas que dizimaram e ofertaram neste dia. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém. Quero convidar então o pastor Wagner, nesse instante, para o nosso momento de intercessão. Pastor, eu gostaria que orassem pelo filho de uma prima minha, ele chama Guilherme, ele sofreu um acidente nesse final de semana, entrou em coma, mas agora, hoje, ele já está voltando aos poucos, está na UTI, então gostaria que os irmãos lembrassem dele nas orações. Ele é um jovem de 24 anos. Pessoal de Itaquarituba, nossos queridos irmãos, já ficaram em pé, já foram apresentados, mas eu queria chamá-los todos aqui à frente. Por favor, missionário Ananias, fica aqui à frente. E todos os de Itaquarituba eu queria que viessem aqui, porque assim aparecem para os irmãos que estão lá na internet, a gente consegue visualizar depois de novo. Então eu queria chamar todos aqui à frente para estarem aqui. Nós vamos agradecer a Deus pelas suas vidas e vamos registrar, assim a gente pode ver
né, a face de cada um deles. Como é bom tê-los aqui conosco. A Ellen vai trazer a Emanuele, que está pequenininha. Que bom, assim todos estão aqui. Nós agradecemos a Deus por essas vidas que vieram estar conosco. São a extensão da nossa igreja lá em Taquarituba. Nós ficamos muito gratos porque Deus deu essa oportunidade tão especial de estarmos juntos. Agora que vocês já viram aqui o rostinho de cada um deles, podemos agradecer a Deus. A Nádia até já participou do louvor hoje com a gente, que coisa boa. Agora eu quero chamar os irmãos que querem apresentar as suas vidas ou interceder por alguém, que também venham aqui à frente, toda a igreja, para ficarmos todos em pé. Vamos orar ao Senhor, e aqueles que quiserem colocar as suas vidas podem vir aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor pelas vidas, pela sua vida, pela vida dos seus familiares, pela vida daquelas pessoas que você se lembra nesse momento e que precisam das suas orações. Nós vamos colocar tudo diante de Deus nesse momento. Deus é um Deus que tem nos amado. Deus é um Deus que tem conhecido as nossas vidas. Deus tem ouvido as nossas orações. Quantas coisas Deus tem feito por nós, e nós queremos também agradecer ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, reconhecemos o Deus maravilhoso que o Senhor é. Queremos agradecer por esses irmãos tão preciosos que o Senhor nos deu, como uma extensão dessa igreja, ainda que longe uns dos outros, mas podemos permanecer unidos pelo amor que há em Cristo Jesus. Quero agradecer ao Senhor pelo missionário da Junta de Missões Nacionais, Ananias, e a sua esposa Lenir, porque assumiram um compromisso diante do Senhor e estão lá cuidando desses irmãos tão preciosos para nós. Quero agradecer hoje também porque está conosco o pastor Claudinei, missionário da Junta de Missões Mundiais, que foi servir ao Senhor ainda mais longe. Que o Senhor também esteja com ele, a sua família, a sua esposa, todos os seus familiares. Agradeço porque irmãos assim têm colocado diante do Senhor a sua vida e não têm medido esforços para servir ao Senhor e abençoar as pessoas. Ó Deus, que todos nós, como igreja de Cristo Jesus, uma igreja batista aqui, a Igreja Batista Ebenezer, continuemos a servir ao Senhor com o nosso testemunho, com a nossa pregação, com a oferta enviada para sustento desses mais de 600 missionários em todo o mundo, com a nossa dedicação, ó Deus, ao Teu amor, ao Evangelho de Cristo Jesus, que saia pelas nossas bocas e também seja percebido pelas nossas vidas e pelas nossas atitudes. Que o Senhor abençoe e use a Tua igreja, que alcance essas vidas. Ó Deus, também quero apresentar ao Senhor os irmãos que vieram aqui à frente, cada uma das pessoas que veio aqui, que está lá na internet buscando ao Senhor neste momento, e eu quero apresentá-las ao Senhor. Pedir que o Teu amor tão grande possa chegar a cada uma destas vidas. Que o Teu amor profundo possa conhecer o coração de cada um deles. Que as Tuas manifestações de misericórdia continuem alcançando estas vidas como tem alcançado todos os domingos. O Senhor não tem se negado a nós. O Senhor tem sido um Deus atento às nossas orações. E o Senhor tem entrado com provisões, com restauração da saúde, com caminhos, ó Deus, que nós nem esperávamos, com bênçãos sem fim. E eu quero agradecer ao Senhor e dizer que estaremos unidos, aguardando ainda os Teus cuidados sobre esses irmãos que precisam. Coloco a vida do Guilherme diante do Senhor, porque ele precisa da ação do Senhor lá na sua vida. Assim colocamos ainda as famílias enlutadas, os irmãos que estão em tratamentos médicos, os irmãos, ó Deus, que estão precisando do Teu amor, e cada uma das pessoas que está perto de nós, que precisa ouvir de Cristo Jesus, que sejam alcançados pelo Teu Evangelho através das nossas vidas. Senhor, obrigado por este culto, por essa celebração, onde podemos render ao Senhor graças pelos 74 anos desta igreja. Nós a amamos e nós agradecemos ao Senhor por esta existência tão importante nas nossas vidas. Obrigado por todos os que estão conosco, nos visitando, que Teu amor alcance as suas vidas, as suas famílias, que levem essa comunhão tão especial, o amor do Senhor, vivido aqui nesta reunião, neste culto que oferecemos ao Senhor.
que tudo seja agradável a Ti, ó Deus, e alcance cada um dos nossos corações. A Ti oramos confiantes, agradecidos, reconhecendo o Teu amor, a Tua divindade sobre as nossas vidas, e clamando ao Senhor, nosso único Deus, nossa única esperança. Fazemos isso com fé, em nome de Jesus. Amém, senhores. Amém. Continuando nesta festa, nessa celebração, vocês lembram que domingo passado, abrindo as comemorações dos 74 anos, os nossos jovens prepararam um vídeo, que foi a primeira parte. Então agora nós assistiremos a segunda parte do vídeo 74 anos da Igreja Ebenezer. Para vocês verem, seria melhor vocês virem aqui. Não dá para ver. Depois do pastor Horvath, nossa igreja ficou por um tempo sem ninguém para pastoreá-la. Foi então que a função de cuidar das coisas foi incumbida ao irmão Otto Keller. Nesse período, a igreja teve um forte trabalho evangelístico, acompanhado de perto pelo padre da região. Eles iam de casa em casa, distribuíam mais de 400 Bíblias no bairro. O padre convenceu os fiéis a levar tais Bíblias para a paróquia, para que fossem benzidas, mas quando recolheu-as, ateou fogo em todas. Porém, o trabalho evangelístico não parou por aí. André Petkov foi o próximo ungido do Senhor a pastorear Ebenezer até maio de 65, quando decidiu seguir seu ministério como secretário executivo de Loreno da Junta Coordenadora da São Batista no estado de São Paulo, nos anos de 1965 a 1977. Após o término do novo tempo e período de festividades em 64, a igreja decide convidar para pastorear Ebenezer em fevereiro de 66 o missionário Tiago Nunes, ex-missionário da Bolívia, que aceita o convite e chega à nossa igreja para despertar vocações missionárias. No dia 18 de abril de 1960, Deus chamou para liderar a igreja o pastor Manuel Jesus, filho de Ebenezer. Ele permaneceu no pastorado até dezembro de 1966. Não podemos esquecer um dos maiores destaques do pastor Manuel esteve em Ebenezer pela primeira vez, que foi o grande coral liderado por maestros Vitorino Enacher, que além de abrilhantar, apresentava-se em trabalhos especiais, colégios, convenções, com a participação esporádica de orquestra formada por músicos de diversas igrejas. André Petkov dá uma nova conta de maio de 1967. Foi aí que se iniciou a reforma do templo. A princípio, deveriam ser construídas somente as salas frontais do prédio, dada a escassez financeira. Mas graças à tenacidade do pastor Petkov e o apoio da igreja, todo o projeto foi concluído. A construção durou 6 anos. O ano de 1900 foi muito especial para nós, pois foi quando inauguramos e comemoramos nosso 41º aniversário. Tivemos a posse de um novo pastor. Às exatas 19h45, dia 6 de 1992, o pastor André da Igreja ainda na rua, frente à entrada principal do templo. É entoado o hino estridente do cantor cristão. A fita simbólica cortada pelo programa de igreja. Quando se abriram a multidão que se aglomerava começou a entrar no santuário ao som da música. Abram as portas do templo. Toda solenidade, especialmente quando o irmão convida Dona Glaucia, a estar ao seu lado na plataforma. Entregaram para placa de prata, alusiva ao pastor Enéas. Mas a história continua. Gostaram? Domingo que vem, então, tem a terceira parte, é isso? Certo, então aguardem a continuação da história. Vamos ouvir novamente o Livre Louvor.
de amor, libertas do mal, meu Salvador, toda a terra verá. Nosso Deus, eterno, sobre os céus, terra e mar, louvarei teu nome pra sempre. Tudo que foi, tudo que há, vencerá a ti. Tua igreja susterá com teu grande amor. Tens o poder, no mundo és a luz, mandaste Jesus, prova de amor, libertas do mal, meu Salvador, toda a terra verá. Nosso Deus, reina eterno, sobre os céus, terra e mar, louvarei teu nome pra sempre. Tudo que foi, tudo que há, nosso Deus, reina eterno, sobre os céus, terra e mar, louvarei teu nome pra sempre. Tudo que foi, tudo que há, reinará. Tudo que foi e tudo que há, pertencem a ti. Temos nessa noite, então, conosco o nosso missionário da Junta de Missões Mundiais, atuando ali no Chile. Convido ele a vir aqui. Pastor Claudinei está acompanhado da sua esposa. Vou pedir para a Priscila ficar em pé. Sua esposa, muito obrigada. Os dois atuam ali na região do Chile. Ele vai contar um pouquinho para nós nessa noite sobre o seu trabalho ali. Desde já agradecemos, irmão, pela sua disposição e oramos a Deus pela sua vida. E espero que nós possamos estar atentos àquilo que ele nos falar e assim ter esse irmão na nossa lista de oração também. Lembrando que no final do culto a Gabi vai distribuir para os irmãos um cartãozinho de oração com o nome dos missionários, para que você possa estar orando durante a semana. Eu vou convidar o nosso irmão, você mesmo, o baterista. Bruno. Vou pedir ao Bruno para vir aqui orar então pela vida do nosso missionário. Obrigado, Claudinei. Sim. Pai, obrigado porque estamos aqui, reunidos em igreja, para ouvir a sua palavra.
que a nossa igreja seja uma igreja abençoada e que abençoe as pessoas, assim como o Claudinei tem feito no seu trabalho missionário, Pai. Que as nossas vidas reflitam a Cristo e que cada vez mais nos pareçamos contigo. Obrigado por este culto, que o Senhor se agrade dele. Em nome de Jesus, amém. Meu boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Ah, que ótimo. Muito bem, meu nome é Claudinei Godoy. Sou casado com Priscila já há 28 anos. Sou natural de Lindóia, mas atualmente sou membro de uma igreja em Campinas e minha esposa é membro de uma igreja batista Leta, a primeira, na cidade de Nova Odessa. Temos uma filha de 26 anos, a Emília, já enfermeira, casou-se o mês passado, já não vive mais com a gente, estamos sozinhos. Minha esposa e eu trabalhamos entre os índios Yanomamis na fronteira com a Venezuela, a 1h45 de voo da cidade mais próxima, durante 9 anos. Criamos a nossa filha lá, a Emília chegou, tinha 2 meses, e ficamos então 9 anos. Posteriormente, depois de anos, fomos tirados da área pelas autoridades. Trabalhamos com tradução bíblica há alguns anos. Posteriormente, fui trabalhar como professor de Palavra da Vida Norte durante 10 anos. E nesses últimos 4 anos, trabalhando com missionários da Junta de Missões Mundiais no Chile, propriamente na cidade de Arica. Estamos num período de transição. Aprove a Deus, primeiramente, a tocar no coração da minha esposa e no meu, para mudarmos de campo, e a junta também. Estamos de caminho aí para Cuba, para começarmos o ministério em Cuba. Creio eu que seremos os primeiros missionários da Junta de Missões Mundiais em Cuba. Espero aprender muito em Cuba. Certamente Deus tem coisas grandes para a vida da minha esposa e para mim em Cuba. Mas antes de falar alguma coisinha sobre o Chile, mostrar um vídeo, coisa rápida, e um PowerPoint sobre Cuba, eu gostaria de expor rapidamente um texto bíblico. Não importa se você se lembra de mim. O importante é que você entenda o texto e leve alguma coisa da palavra de Deus para a sua casa nesta noite, tá bem? Isso é o mais importante. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Verso 1 até verso 11. Atos capítulo 18, verso 1 a 11. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, e eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a qual era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
Depois de uma experiência frustrada na cidade de Atenas, você note aqui em capítulo 17, verso 18, os atenienses entendem que Paulo está pregando estranhos deuses, pois pregava a Jesus e Anástasis, a deusa da ressurreição. Eles estão entendendo que Paulo está falando sobre duas divindades. No verso 31 e 32, diz aqui que quando Paulo fala sobre a ressurreição, muitos escarnecem de Paulo e dizem: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Verso 31 e 32. Os judeus aqui, os atenienses aqui, influenciados por uma mentalidade platônica, tentando fugir da matéria então, criam que toda matéria é má. Paulo vem falando sobre a ressurreição, perdeu o seu público. Depois dessa experiência frustrada em Atenas, Paulo chega na cidade de Corinto. A cidade de Corinto estava localizada num istmo ligando toda a Grécia ao continente. Embora Atenas fosse a cidade mais importante, a capital da Grécia, que na época não era Grécia, era a província da Acaia, a capital era a cidade de Corinto. Era uma cidade portuária, 2 portos. Estrabão, um historiador do século II, na verdade um geógrafo, ele fala, por exemplo, só para você ter uma ideia, que havia um monte com mais de 400 metros de altura na cidade de Corinto, e ali havia o Acro Corinto, um templo dedicado à deusa de Afrodite, e cerca de 1000 prostitutas cultuais desciam as ruas de Corinto e se vendiam ali. Uma cidade extremamente complicada, uma grande cidade. E diz a Bíblia que Paulo, chegando na cidade, encontra Áquila, que era natural do Ponto, e Priscila, Ponto lá perto do Mar Negro. O nome aqui é latino, Áquila e Priscila, mas de verdade eram judeus. E diz que eles haviam chegado à Itália com Priscila, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Cláudio aqui é Cláudio Nero, irmão do famoso filósofo Sêneca, o 4º imperador romano. Suetônio fala que nesse período houve uma tensão ali em Roma por causa de um homem chamado Crestus. Alguns creem que é uma corruptela do nome Christos. Talvez então, por causa de uma tensão entre cristãos e judeus, Áquila e Priscila são expulsos de Roma e vão parar em Corinto. Mas o texto aqui no verso 2 diz assim: Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, pois trabalhavam fazendo tendas. Um dos traços marcantes da cultura judaica é a hospitalidade, filoxênia, aquele que ama estrangeiros ou amigo de estrangeiros. Para você ter uma ideia, se você ler, por exemplo, a história de Ló, a história do Levita também lá em Juízes capítulo 19, você vai descobrir que era mais importante a integridade física de um hóspede do que a integridade física de uma mulher. Se lembra da história de Ló? Quando os habitantes da cidade querem abusar dos 2 anjos, e Ló então está disposto a entregar as suas filhas, já que os anjos em estado corpóreo estão debaixo da proteção do hospedeiro. Há uma carta do Novo Testamento, inclusive, dedicada tão somente à questão da hospitalidade. Diz o texto que Paulo passa a morar com eles, pois eram do mesmo ofício. Existe a grande possibilidade, então, que nesse contato, Áquila e Priscila vieram a conhecer a Cristo Jesus como Salvador, uma grande possibilidade. Mas o que descobrimos aqui no texto é que Paulo usa a sua profissão como ponto de contato com a sociedade. Isso impressiona. Talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, dos morávios do século XVIII. Fugindo da perseguição na Alemanha, fugindo da perseguição, se estabelece na propriedade de um conde chamado Zinzendorf.
E ali são treinados para serem missionários. E a história de missões nos conta que esses morávios vendiam a si mesmos como escravos para trabalhar em ilhas do Pacífico como escravos, cortando cana. Pode imaginar isso? Uma disposição tremenda para o sacrifício. Usam o seu negócio, a sua própria vida como púlpito para proclamar o Evangelho. Eu não sei se você é empresário, não sei se você tem um negócio, mas eu posso garantir para você que Deus é dono do seu negócio, quer você creia, quer não. E a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida é que você faça do seu negócio o seu púlpito. Use o seu negócio como ponto de contato com a sociedade. Diz a Bíblia que Paulo faz isso. Mas aos sábados, diz aqui no verso 4, que Paulo busca uma sinagoga, uma casa de estudo. Na sinagoga não haviam sacrifícios, havia orações, estudo da Tanakh, do Antigo Testamento, uma refeição comunal, perguntas e respostas eram feitas. E a sinagoga era frequentada tanto por judeus como prosélitos judeus. E Paulo então busca essas sinagogas porque as pessoas estavam justamente estudando então o Antigo Testamento. E diz o verso 5 que quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia com uma oferta, Paulo para de fazer tendas e se entrega completamente, totalmente à palavra. A ideia aqui da ideia de exclusividade, testemunhando que o Cristo, está vendo aqui, não é nome próprio, o Messias, o ungido, é quem? Jesus. Jesus é o nome humano para a divindade que se encarna, é o nome recebido no seu 8º dia de nascimento, dia da circuncisão. E Paulo então, na sinagoga, está tentando provar que Jesus é quem? O Cristo. Mas é interessante aqui uma informação. Ele para de fazer tendas e se entrega ao ensino. Ele não é fazedor de tendas. Ele está fazedor de tendas. É uma questão de prioridade. Eu me lembro que anos atrás, minha esposa e eu estávamos numa praia no interior aqui do estado de São Paulo. E chegou até a gente um vendedor de cocadas. Depois de 30 segundos ele estava falando de Cristo para mim e para minha esposa. Me identifiquei com um pastor. Conversamos um pouquinho, ele começou a edificar a minha vida. Você não imagina? A edificar a minha vida. Eu fui extremamente edificado através de um vendedor de cocadas. E comecei a pensar, esse homem não é vendedor de cocadas, ele está vendedor de cocadas. Você não é um médico, você está médico. Você não é dentista, você está dentista. Você tem uma vocação. Você tem um chamado. E Deus quer usar você dentro da sua vocação. Creio que existe uma vocação para a salvação. Existe uma vocação para servir a Deus dentro da comunidade cristã através dos seus dons. Mas existe uma vocação também para servir a Deus no mundo através da sua profissão. Martinho Lutero havia entendido isso. A história nos conta que um dia um sapateiro chegou para Martinho Lutero e fez-lhe uma pergunta: entreguei a minha vida a Cristo, o que faço? Esperava de Martinho Lutero a seguinte afirmação: vá para um mosteiro, vá estudar as Escrituras. Ou se fosse um musicista, pare de compor musas sacras, músicas seculares, e comece a compor musas sacras. Não, Martinho Lutero não falou isso. Disse assim para esse sapateiro: faça melhores sapatos e venda-os a um preço justo. Uma vocação para ser sapateiro. Deus tem dado para você uma vocação. Você deve usar a sua vocação a serviço do reino.
Paulo havia entendido isso. E diz no verso 6 que Paulo enfrenta uma oposição organizada aqui. E através de um gesto cultural, Paulo abandona a cidade. E diz aqui no verso 7 que ele entra na casa de um homem chamado Tício Justo. O nome é latino, mas o sujeito aqui é judeu. E diz que era temente a Deus, ou melhor, o sujeito aqui não é judeu, é um grego, Tício Justo. E diz que esse homem era temente a Deus, não era um judeu, um prosélito judeu. E diz que a casa era contígua à sinagoga. E diz o verso 8 que Crispo, o judeu, que era o líder da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Interessante. Ele enfrenta oposição na sinagoga, adido a uma casa de um gentil, prosélito. Paulo prega ali, e o líder da sinagoga se converte, não na sinagoga, mas se converte na casa ao lado. Quando enfrentou a oposição, Paulo poderia ter pensado: o chifre do diabo, o Deus do diabo melhor, está tentando interferir na evangelização, mas Paulo não vê desta maneira. É a ação de Deus na história, não é o chifre do diabo, mas é o Deus de Deus. Me lembro que fomos trabalhar com os Yanomamis, minha esposa e eu. Havia outros missionários lá, uma família de americanos e uma família de canadenses. Índios nus, roubando mulheres, praticando infanticídio, muita droga, guerras. Me lembro quando o colega, o Brian Orlaw, falou: vamos ter uma igreja entre os Yanomamis aqui nesse local, dentro de 10 anos, vamos orar, vamos trabalhar para isso. Na minha mente eu pensava: esse canadense está sonhando. Mas vocês acreditam que em menos de 10 anos presenciamos um grande avivamento dentro desta comunidade Yanomami, totalmente isolada? O colega foi para o Canadá para o seu período de promoção missionária e eu continuei ensinando a Bíblia na época. E os índios começaram a falar de Cristo para outras comunidades Yanomamis. Veio uma ONG até a comunidade onde vivemos. Havia um antropólogo muito famoso ali no grupo, Bruce Albert. Enfim, foi uma tensão muito grande ali. E eles falaram assim, me lembro, nós estávamos ouvindo os crentes dando testemunho da sua fé: vamos tirar a sua família aqui da comunidade. Não levamos a sério, porque até então, de área Yanomami, propriamente nenhum missionário havia sido tirado. 21 dias depois, recebemos uma ordem pelo rádio que a nossa família devia deixar a área indígena. Ensinávamos a Bíblia 3 vezes ao dia, 5 vezes na semana. Tal o interesse do povo pelo ensino. E naquela época, as 2 outras unidades que estavam ali não estavam no ponto ainda, no alto nível 4, que chamamos para ensinar a Bíblia. E eu pensava assim: e se eu sair daqui, o que vai acontecer com a igreja? Quem vai ensinar a igreja? E eu me lembro então, quando o aviãozinho de Asas de Socorro, uma organização cristã, decolou, subiu, fez a volta na cabeceira da pista. Eu olho para trás da igreja no centro da pista, minha esposa chorando muito, eu frustrado com Deus, frustrado com a organização que eu trabalhava na época, muito desanimado. Voltei para São Paulo. Um dos momentos, creio, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Me sentia na época imprescindível. Pensei em abandonar o ministério. Muitas acusações. 3 meses depois, enquanto estávamos aqui na região de Campinas, alguém nos chamou por telefone, me convidando para ser um intérprete de um Yanomami em Brasília, e fui para lá. Para minha alegria, chegando lá, era um índio jovem, justamente da nossa comunidade, e nunca tinha visto a civilização. Terminadas as reuniões em Brasília, consegui trazê-lo para a igreja da minha esposa. E num culto à noite, o pastor Gonardo Bember pergunta para este indígena: quando a família
Godoy foi tirada da área, vocês ficaram tristes? E o Yanomami responde assim: ficamos tristes, mas quando eles saíram, o Evangelho não saiu. E Deus sabia que eu precisaria estar pregando para vocês nesta noite, por isso mandou o Claudinei na minha frente para ser o meu intérprete. Quando eu ouvi aquilo, foi um grande choque. Sabe por quê? Porque eu estava entendendo naquele momento que aquele indígena sabia muito mais sobre a soberania de Deus do que eu mesmo, e que eu era prescindível, somente um instrumento de graça. A igreja continua. Soberania. Soberania. No céu de Deus só tem uma estrela, Jesus Cristo. E se alguém se propõe a ser uma estrela nesse céu, está equivocado. Não é o dedo, não é o chifre do diabo, mas é o dedo de Deus que move a história. E diz Paulo aqui, diz Lucas melhor, no verso 9, que Paulo teve uma visão do Senhor à noite. E há uma repreensão aqui: não temas, não tenha medo. Missionários têm medo. Não temas. Fala e não te cales, não faça silêncio, fale. Missionários precisam de encorajamento. Missionários pedem a ousadia algumas vezes. Verso 10: porquanto eu estou contigo, presença, ninguém te ousará fazer-te mal. Soberania novamente, controle, porque tem o quê? Muito povo nesta cidade. Duas possibilidades interpretativas. Primeira possibilidade é que os presbiterianos diriam: Deus tem os seus eleitos na cidade, a seu tempo irá chamá-los. Mas existe uma outra forma de entender o texto. Novamente, soberania. Deus tem os seus. Um exemplo histórico. Até alguns anos atrás questionava-se a existência de um imperador chamado Ciro, um imperador medo-persa. Até que acharam o famoso cilindro de Ciro, uma peça de pedra de mais ou menos 1,20 m de altura, com declarações de Ciro, medo-persa, aonde ele atribui a sua generosidade às nações conquistadas. Se lembra que através de um decreto, judeus retornam para reconstruir o seu país? Ciro então atribui a sua generosidade às nações conquistadas a uma divindade babilônica chamada Marduk. Mal sabe Ciro que quem está controlando a sua vida é o Deus do universo e não é Marduk. É por isso que Deus, através de Isaías, chama Ciro de meu pastor, meu ungido, meu Messias, meu servo. Ciro não sabia disso. Inconscientemente estava debaixo de controle. Tenho muito povo nesta cidade. E diz o texto, concluindo, que Paulo permanece ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Concluindo essa breve exposição, faça do seu negócio o seu púlpito. Você tem uma vocação. Segundo, Deus tem controle da história. Não sei se você tem passado por problemas, quais são as lutas. Deus tem o domínio da sua vida. Todos os seus dias e os meus dias, todos determinados quando nenhum deles havia. Deus é o dono da história. Aproveite as oportunidades. Testemunhe de Cristo. Faça isso. Gostaria de passar um vídeo sobre o Chile, por favor. 2 anos de ministério, ou 4 anos de ministério.
tu gracia y compasión, todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que es Minha esposa e eu, durante esses últimos 4 anos, trabalhamos em Arica, a última cidade do deserto do Atacama, a aproximadamente 2.800 quilômetros de Santiago. A cidade de Arica está premida entre o gelado Pacífico e as cordilheiras. Uma pequena faixa de terra, uma zona de constante abalos sísmicos. Quando não se sente nada, você tem de 10 a 15 abalos sísmicos diários. Por exemplo, ano passado tivemos um de 8.2, vocês presenciaram, ouviram aqui no Brasil pelo menos, não é? Foi uma experiência para muitos desesperadora. À noite, luzes apagadas, sirenes tocando, todo mundo fugindo da orla da cidade, da zona costeira, subindo os morros, pais buscando seus filhos no meio da multidão, muito choro, um auê tremendo. Foi uma experiência tremenda. Mas o Chile está fadado a ser destruído e reconstruído segundo a psique chilena. Arica, uma cidade com 200 mil habitantes, 3 universidades grandes, o chileno estuda muito, muito. Supostamente o Chile é um país católico, mas em realidade é um país agnóstico. Conversar sobre espiritualidade no Chile não é um tema. Se identificar como pastor ou missionário é um problema. Uma igreja batista grande no Chile, batista, tem em torno de 100 membros. Em Arica temos 8 igrejas, uma igreja tem 8 membros e a maior tem 35 membros. Nossa denominação no Chile passa por uma crise. Desde Punta Arenas, a última cidade, lá na Antártica chilena, até Arica, a última cidade, não tem 500 jovens. Na maioria das igrejas, quase não tem crianças, poucas crianças. O berço do cristianismo no Chile, por exemplo, Valdívia, a primeira igreja batista tem 12 membros. Tal é a situação do Chile. As igrejas no Chile estão em processo de morte e necessitam de revitalização. Nesses últimos 4 anos, nosso ministério no Chile, no primeiro ano, foi viajar, evangelizando essas comunidades distantes da cidade. Essas fotos que vocês viram, tiramos durante as nossas viagens. Mas viajando com esses missionários, sentimos que a grande necessidade de Arica, e não somente de Arica, de Chile, é a formação teológica. Missionários da terra com dificuldades em verbalizar doutrinas como propiciação, justificação, adoção. Não havia discipulado. Então sentimos a necessidade de capacitar esses missionários. Criamos um centro de formação teológica, então, e colocamos debaixo do mesmo teto batistas, alguns presbiterianos e pentecostais juntos, coisa nova para o Chile. As igrejas geralmente não têm uma relação. Uma outra coisa que fizemos em Arica
Trabalhamos com universitários, discipulamos universitários, criamos uma força-tarefa e com esta força-tarefa, com este grupo animado, motivados, após treinados, exercíamos o ministério em alguns vales. Tivemos muitos resultados com universitários. Mas no Chile, tudo é muito, muito pequeno. O chileno é solitário. Um dos países com a maior taxa de suicídio do mundo, sabia disso? 3 meses atrás estacionei o meu carro no centro de Arica. Um pouco, mais ou menos 1 quilômetro do centro, chega um jovem até mim, bem vestido, pediu para olhar o carro. Via que não era um esmoleiro, um pedinte, achei estranho. Puxei uma conversa com ele. Um jovem que trabalhava numa mineira, faz turno de 15. Havia voltado depois de 15 dias de trabalho. Sua esposa o havia deixado. 2 crianças pequenas. Enquanto caminhávamos em direção ao centro, ele compartilhou alguma coisa da sua vida. Chorava. Orei com ele. Ele me abraçou. Ele falou assim para mim: eu estava ao ponto de pular do Morro de Arica. As pessoas sobem lá de cima e pulam. Dei meu telefone para ele, peguei o telefone dele. Algumas semanas depois, um domingo às 7 da manhã, ele me chama: obrigado por ter orado comigo, muito, muito obrigado. Alguém quer tirar a sua própria vida. No Chile, uma criança, quando quer ameaçar o pai, ameaça tirar a própria vida. É a realidade do país. Há muitas explicações para isso, tá bem? Não é o tema nesta noite. Mas orem pelo Chile. O chileno, por natureza, é solitário. Não tem muitos amigos. Em Arica, no caso, as igrejas parecem um clube. Somente se relacionam entre eles. Não tem amizade com pessoas não crentes. É a realidade de Arica. Orem pelo Chile. Gostaria de passar um DVD, um PowerPoint sobre Cuba. Rapidamente. Tem aí Cuba, por favor. Cuba. Na verdade, eu não tinha desejo de sair do Chile. Chile é um país muito carente. Somente 4 anos de ministério lá é muito pouco tempo, concordam comigo? Estava esquentando ainda, não é? Mas a Junta de Missões sente que os nossos dons serão melhores usados em Cuba do que no Chile. Dentro do nosso perfil, já vivemos na selva, em casa, com teto de palha, chão de terra, dependendo muito daquilo que a mata poderia nos dar, sem filhos, creem que estamos dentro desse perfil da Cuba hoje. Minha esposa tinha um pouco de desejo de sair de Chile e eu não. Por isso o coordenador, durante uma viagem, me convidou para conhecer Cuba, e quando cheguei lá, falei para ele: olha, eu estou aqui para conhecer. Mas à medida que os dias foram passando, confesso para vocês, ouvindo o que Deus está fazendo em Cuba, pensei: eu preciso ser participante disso. Uma ilha com 1.200 quilômetros de extensão, 11 milhões de habitantes. Aqui você tem, no vermelho ali, a proximidade com os Estados Unidos, com Bahamas, com Haiti e República Dominicana. Aqui estão as principais cidades de Cuba, um regime socialista que dura aproximadamente 53 anos. Antes de Fidel entrar, quem estava ali era a máfia italiana e a máfia americana, apoiada por Fulgêncio Batista, um regime militar que matava assim aleatoriamente. Quando Fidel entrou em Havana, entrou aclamado por cerca de 1 milhão de cubanos. E a primeira propriedade a ser confiscada foi a propriedade do seu próprio pai, que estava em poder dos americanos. Aqui você tem Havana, uma cidade antiga, muito, muito bonita, um processo de restauração, revitalização, mas ainda quase tudo está caindo, quase tudo está ruindo, já que não há material de construção. Próximo.
Tirei essa foto dessas duas meninas treinando atletismo ali no centro de Santiago de Cuba, numa praça, correndo descalças, não tinham tênis. E aqui na foto de baixo, no centro de Havana, havia uma sorveteria, 2 entradas com cerca de 300 pessoas ou mais para tomar um sorvete. E policiais controlavam a entrada da sorveteria. Falta tudo em Cuba. Um cubano normal ganha $10 ao mês, o médico ganha de $30 a $40 ao mês. Próximo. Por favor. Com a entrada de Fidel, então, depois de alguns anos, havia uma diversidade de verduras e plantas, e basicamente Cuba hoje é uma monocultura, tá bem? Você anda em alguns mercados, pouca variedade, quase não tem muita coisa para comprar. Eles têm 2 moedas, eles têm o CUC, que é um pouco mais forte do que o dólar, e tem o peso cubano. Um CUC vale 24 pesos cubanos. 1 quilo de banana custa 1 CUC e 20 centavos, e ele ganha 10 ao mês. Se ele tem uma vaca, a vaca não lhe pertence, pertence ao Estado. É crime matar uma vaca, mas ele pode criar porcos. Então, algumas vezes, até em Havana, você anda em algumas ruas, você vê um sujeito carregando um porco morto nas costas. Isso impressiona. Aqui está, tirei esta foto, no Malecón, a primeira foto, a orla de Havana. À noite, os cubanos vão para lá, repletos de pessoas, ninguém tomando, ninguém fumando, porque não tem dinheiro para comprar cigarro ou bebida. Conversando, dançando, cantando, é impressionante. E o que me impressionou em Cuba, em Havana, também em Santiago de Cuba, prostituição, é impressionante. Você anda na rua, pessoas oferecendo mulheres, e você vê europeias andando com aqueles cubanos sarados, bonitos, é muito, muito comum. E prostituição algumas vezes não é por dinheiro, mas é por esmalte, por uma toalha, por sabonete e assim por diante. É a realidade de Cuba. E crianças então brincando nas ruas com um carrinho de rolemã, com pneus e aquelas coisas que nós brincávamos há 40 anos no Brasil. Você não vê pessoas usando o celular na rua. Em Cuba, fila para tudo e há tempo para tudo. É impressionante. Próximo. Um carro como este vai custar na faixa de $10 mil. Um Fiat, ano mais ou menos 90, 95, de 32 a 37 mil dólares. Perguntei muito sobre o preço de carro, porque em Arica, de onde vivíamos, no deserto do Atacama, Zona Franca, carros lá é muito, muito barato. E aqui em Cuba, você não imagina como é caro em Cuba um carro. Por isso, a maioria anda de bicicleta, essas cocotáxi, uma moto como táxi, ainda cavalos, charretes, pau de arara, sabem o que é isso? Aqueles caminhões adaptados, e você vai ver poucos ônibus, mesmo em Havana. Aqui Santiago de Cuba, o centro da cidade. Aqui é um estádio, mas tem grandes universidades aqui de medicina. É uma falácia, até perguntei para universitárias africanas que estudam medicina em Cuba, no hotel, no hall do hotel, já que, só para ter uma ideia, Cuba não tem internet, tem intranet. Poucos cubanos têm intranet, que é filtrada pelo governo. Mas nesses grandes hotéis, então, tem internet, $10 a hora. Então, o cubano que ganha 10 CUC não usa internet, não? Então, nesses hotéis, nesses grandes hotéis, pode passar a próxima. Nesses grandes hotéis, aqui está o centro de Havana, tudo caindo, tudo feio, casas antigas. Próximo. Cocotáxi, um pau de arara, não? Assim andam os cubanos em Havana, em Santiago de Cuba. Próximo. Então aqui está o mercado. O sujeito tem um caderninho, tá bem? Em casa, e segundo o número de habitantes da família, dentro da família, e pessoas dentro da família, ele recebe uma porção que supostamente daria para o mês, mas dá para 9 a 12 dias. Depois disso, ele tem que comprar comida no mercado negro, faz bico, ganha algum dinheirinho,
e vai comprar comida do mercado negro. Aqui está um mercado. Novamente filas para tudo e um açougue ali. Tirei esta foto de um homem vendendo isqueiro. Lá em Cuba não se joga isqueiro fora. Reabastece, não é verdade? Carrega novamente e se vende na rua. Muitas pessoas ociosas. Mas Cuba tem criado, Fidel, Raul, tem criado esses bolsões de riqueza para turista. O cubano, ele não entra na praia do turista. Ele trabalha e sai fora. Até estávamos num hotel simples, com o pastor Rui. Era incômodo você comendo lá e os garçons servindo, sabendo que eles não têm essa comida em casa. Uma mulher lá, tocando um piano velho, tentando animar os hóspedes, um ambiente triste. Sabe, dava vontade de sair daquela mesa e, era triste. Sentar ali e comer, não? Então, nesses hotéis, eu conversando com uma médica, uma jovem africana que estuda medicina lá, eu perguntei como é a medicina em Cuba, e ela me disse assim: estamos estudando livros de 20 anos atrás, não temos internet. Vivo com mais 10 outras jovens num quarto, não temos papel higiênico. Quando há papel higiênico na cidade, a gente compra tudo, e as pessoas da cidade falam: por que vocês estão comprando tanto papel higiênico? Ela falou: compramos porque não sabemos se vamos encontrar depois. É a realidade de Cuba. A única diferença, disse ela, que eles praticam uma medicina preventiva e não reativa, e o médico está preocupado com o paciente. Não é um negócio, é amor à profissão. Aqui está o seminário em Havana. Por questões de logísticas, dividiram a convenção em 2 convenções. Em Havana, a convenção ocidental, em Santiago de Cuba, ao sul da ilha, convenção oriental, 2 seminários grandes, cheios de alunos. Por isso estão criando 2 seminários no centro do país. O evangelho em Cuba cresce, é impressionante. Fui numa igreja com 900 membros. O pastor Osbel nos contou que eles podem fazer culto de segunda a segunda e vai ter gente. É impressionante. Na igreja de pastor Osbel, eles têm 90 médicos. 3 deles têm carro. A igreja cresce em Cuba. Os templos pertencem ao Estado, as sedes das convenções batistas pertencem ao Estado, e a situação é precária, já que não há material para restauração. As roupas dos seus líderes são rotas. Mas você não vê em Cuba, mesmo na cidade de Cuba, você não vê pedintes, esmolé. Você vê mais pedintes em Chile e no Brasil do que em Cuba. Isso impressiona. E o regime, esses 53 anos de embargo, ha criado uma liderança forjada do fogo. Uma liderança comprometida com o Evangelho. Uma membresia comprometida com a sua igreja. Uma igreja extremamente solidária. É impressionante. A luta em Cuba não é conseguir comida, eu vi isso. Experimentei isso, visitando pessoas. A luta em Cuba não é conseguir comida para amanhã, é conseguir comida para hoje. E as pessoas nos diziam assim: se você vier a viver em Cuba, você vai ter vizinhos. Se você tem vizinhos, você não vai passar fome. Impressionante o que Deus está fazendo em Cuba. Próximo. Aqui o seminário é em Santiago de Cuba. A refeição básica lá é arroz, feijão e banana. Por isso plantam banana no seminário, para ajudar na refeição dos alunos. Eles haviam recebido uma doação. O seminário é bonitinho, bem limpinho, mas vocês não podem imaginar as condições dos quartos. As camas em que os alunos dormem, os colchões, vocês ficariam impressionados. Dói o coração. Mas não reclamam. A alegria contagia. Impressiona.
Aqui temos a foto do presidente da Convenção Oriental, o reitor do seminário e uma jovem de Inglaterra que dá aula de inglês lá no seminário. Tudo muito ordenadinho, muito cuidado, mas muito carente. Terminando. Antes de sairmos do Chile, um irmão da igreja ao qual apoiávamos fez a seguinte a declaração: o que tem Cuba a oferecer para o Chile? O que tem Cuba a oferecer para o Chile? Nada. E conhecendo a realidade de Cuba um pouquinho, e ouvindo os líderes da Junta de Missões Mundiais, os líderes que conhecem muito bem, Cuba tem tudo a oferecer não somente para o Chile, mas para o mundo. Aquilo que nós perdemos, os cubanos têm: amor à sua comunidade, solidariedade, uma disposição para o sofrimento, uma teologia do sacrifício. Nós não temos isso, os cubanos têm. Por isso a proposta da junta é treinar cubanos e mandá-los para países como China e Coreia. As duas convenções cubanas querem criar a Junta de Missões Mundiais Cubanas. E a Junta de Missões do Brasil se propôs a apoiá-los com recursos técnicos e humanos. Orem por Cuba. Cuba, a curto prazo, será uma grande bênção para o mundo e poderá entrar em lugares que nós hoje, brasileiros, não conseguimos entrar. Orem por Cuba. Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Você pode ajudar no sustento desse missionário, no projeto ali em Cuba, através do plano de adoção missionário. Só me procurar, a mim ou a Gabi, e a gente dá maiores informações. Seja bendito o Cordeiro. Vamos entoar esse hino para encerrar o nosso culto. Todas as tribos, povos e raças virão te louvar. Que bom poder saber que através
do Cordeiro, do Filho de Deus, a possibilidade de todas as tribos, povos e raças. João diz lá em Apocalipse que ele viu grandes e pequenos, todas as tribos, todos os povos e todas as raças. Vamos então, durante a semana, pensar no que nós temos feito a respeito de levar o Evangelho então a todas as nações. Eu quero lembrar os irmãos, já encerrando o nosso culto, convidar o pastor Wagner já para vir aqui. Lembrar que sábado teremos um cinema com pipoca. Você não vai perder, né? Aqui na igreja, todos estão convidados. Cinema com pipoca. Continuando a comemoração do aniversário, teremos no domingo pela manhã, às 9 horas, no nosso culto, a presença da missionária Maria Helena, vai estar trazendo a mensagem pela manhã, e o pastor Ezequias vai estar trazendo a mensagem à noite. Lembra de convidar seus amigos para estarem também vindo. Outro irmão da igreja que por alguma aventura está aí, não compareceu algumas vezes, avisem eles, né? Para que a gente possa estar também com um bom número de pessoas. Aqui no seu boletim, nessa lateral aqui, temos as programações. Recorte aí, cole na sua geladeira, na porta do seu guarda-roupa, leve o seu boletim com você. Ah, mas eu deixo dentro da Bíblia. Leva a Bíblia. É mais fácil então, leva a Bíblia com você, e aí você vai poder olhar aqui e ver então as nossas programações relativas ao aniversário. Lembrando que a nossa cantina está de volta, então você vai passar lá, vai ter a comunhão com os irmãos e pode ofertar então aquilo que Deus colocar no seu coração e fazer parte desse momento ainda que nós teremos lá no salão em anexo. Agradeço mais uma vez ao pastor Claudinei, a sua esposa, pela sua presença aqui conosco. Agradecemos ao nosso missionário que logo vai ser pastor também. Está aí, faltando só um pouquinho, né? Se Deus quiser, nós vamos poder também ver essa bênção na vida do nosso querido irmão. Agradecemos a Leni e, em especial, a todos os irmãos de Taquarituba por terem despendido esse tempo para estarem aqui conosco. Muito obrigado e esperamos que retornem outras vezes. Eu vou convidar o irmão Ananias para estar fazendo uma oração. Quero convidar então a irmã Lenir e a irmã Priscila que venham aqui. Em seguida da oração do nosso missionário, o pastor vai estar então fazendo a bênção apostólica. Baixe sua cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações durante todo este dia. Aquilo que ouvimos, que aprendemos na parte da manhã, pela nossa comunhão, pela nossa confraternização durante o período de almoço. Te agradecemos, ó Pai, agora à noite, porque o Senhor continuou falando conosco. O Senhor nos desafiou através do que vimos e do que ouvimos. E que em nome de Jesus, nada disso fica apenas nos nossos corações, no nosso intelecto, como mais um culto, como mais um momento festivo de aniversário, mas que nós possamos colocar em prática tudo isso no nosso viver diário. Por onde andarmos, por onde passarmos, com quem falarmos, que nós possamos divulgar, anunciar as boas novas da salvação. Obrigado, Senhor, pela visão da Igreja Batista Ebenezer, por essa visão de reino que há 74 anos proclama as boas novas da salvação. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do teu servo, pastor Claudinei, trazendo-nos
essas informações, esses desafios que tanto mexe conosco, que tanto nos leva a refletir que muitas vezes vivemos numa comodidade, vivemos achando que está tudo bem, está tudo bom ao nosso redor, mas quantas coisas acontecem à nossa volta e que nos desafia a anunciarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida. E que esta semana que se inicia possa ser uma semana de desafio para todos nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe de tão longe para aqui sermos desafiados mais uma vez. E que ao retornarmos para Taquarituba, possamos levar no coração esse desejo ardente de ainda mais anunciarmos a Tua palavra. Que o Senhor continue a abençoar a vida desta igreja, a vida do pastor Wagner e de toda a sua liderança, para que continue obedecendo, sendo obediente ao ID de Jesus, igreja, pastor e toda a liderança. Nós oramos e nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Tendo sido abençoados pela palavra do Senhor, pelo testemunho dado, por essa comunhão tão especial que vivemos hoje. Eu os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor profundo de Deus, nosso Pai, e com a consolação da comunhão do Espírito do Senhor, todos vós, agora e para sempre. Amém.